Pessoal, e esse amasso, hein, que o Botafogo deu pra cima do Flamengo ontem no Newton Santos. O Botafogo foi sem piedade pra cima do Flamengo e amassou o time do Flamengo, né? Ficou interessado, quer saber tudo que a amiga falou sobre o time do Botafogo, sobre o Arthur Jorge, sobre tudo que aconteceu nesse jogo. Então assista esse vídeo até o final. Mas antes peço que vocês se inscrevam no nosso canal em comemoração a essa goleada do Botafogo em cima do Flamengo. Nos ajuda a bater a marca de 30 mil inscritos. Conto com vocês e agora sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos ouvir o Arthur Jorge, os dois técnicos de Botafogo e Flamengo, depois do amasso que o Botafogo deu para cima do rubro-negro ontem no Clássico Carioca, dentro do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar. E tivemos uma segunda parte toda ela nossa, uma segunda parte em que fizemos mais 3 golos, tivemos mais oportunidades para fazer outros tantos. Faltou-nos inclusive alguma eficácia nessa segunda parte, mas é uma vitória importante, uma vitória só, mas que é merecidamente conquistada por nós, por aquilo que foi o empenho, a competência, a entrega de todos os jogadores, e fizemos com que este resultado fosse merecido, porque trabalhámos imenso para isso também. Atuação gloriosa. Olha os números do Clássico. 15 finalizações do Botafogo, 5 do Flamengo. Isso aí é no segundo tempo, tá? 15 finalizações no segundo tempo. 7 certas, 3 do Flamengo. 8 grandes chances. Eu vou ser chato, eu vou ser repetitivo. 8 grandes chances só no segundo tempo, professor Celso. 24 ações na área rival. 4 vezes mais do Flamengo. 4 vezes. Massacre! Não foi, professor? Ou estou exagerando? Não, foi uma goleada tardia. Os 2 últimos gols do Botafogo saem já numa altura do jogo. O Botafogo estaria merecendo ganhar, e pênalti à parte, né? Ainda tem a questão do pênalti, que é uma jogada clara, mas mais do que o resultado, é o jeito que esse Botafogo joga, né? A gente fala tanto de opções, times que deixam de ganhar por falta de opções, por falta de repertório. Tem um repertório, hein? Esse time alarga o campo, tem jogadas ensaiadas, que os jogadores já sabem direitinho o que vão fazer. O primeiro gol é um exemplo disso, né? Como o Marlon joga a bola para o Matheus ali de uma maneira... O Eugênio vai mostrar. Todo mundo se entende, um time concatenado, um time que usa bem as laterais. Olha, é o grande futebol no Brasil nesse momento. Ao lado do Fortaleza, que merece elogios, mas o Botafogo, o repertório do Botafogo é muito vasto e isso ficou muito claro, principalmente no segundo tempo. No primeiro houve certo equilíbrio, mas eu ainda ousaria dizer ao final do primeiro tempo que o Botafogo também tinha sido melhor. O Flamengo fez um bom trabalho de resistência, que depois ruiu. A gente vai falar muito sobre isso, né? Principalmente o posicionamento do Léo Pereira, quando ele deixa de ser volante para ser zagueiro. Léo Ortiz. Do Léo Ortiz. O Flamengo perde o meio-campo e também não ganha consistência defensiva, mas tem muito mérito do Botafogo, como destacou o Tite. Foi, antes de tudo, uma grande partida do Botafogo. E muita gente jogando bola, hein? Luiz Henrique, que tá... Eu não sei se é tanto destaque individual, porque o coletivo é muito organizado, ou se o coletivo funciona porque é muito jogador de bola. Coisas, não, porque tem muitos os zagueiros são muito bons. O goleiro tá jogando bem. Eu achei que ele foi mal no gol do Bruno Henrique, que ele ficou meio indeciso, mas foi mais um bom jogo do John, ele tem jogado bem. Os atacantes... Não, o John foi destaque, não. Mas fez algumas... Ia tomando um gol ali do Wesley, uma jogada que ele atacou muito mal a bola. Mas ele fez algumas defesas ontem. Inclusive uma que ele defendeu e o juizão não deu escanteio. Achou que ele não tinha tocado na bola, mas ele evitou aquele gol. Mas enfim, é muita gente jogando em todos os setores do campo. E o Luiz Henrique destruindo, hein, Breler? O Bastos na zaga hoje acrescenta muito, ele melhora bastante o nível da defesa do Botafogo, porque segura muito a onda. Sem o Bastos, a defesa do Botafogo sofreu com instabilidade em alguns jogos, e agora com ele de volta, ganhando nova sequência, o Botafogo é outro time no aspecto defensivo, mesmo perdendo o Damian Soares pelo lado direito. E na frente tem um grande mérito do Arthur Jorge, que é colocar muita gente no campo de ataque. Isso daí é algo que... E alargando o campo, né, Brilho? Porque tem time que bota os jogadores lá, mas bota a flecha sem o arco.
Exato. No Botafogo isso não acontece. E é muita gente e com muita movimentação, com muita dinâmica. E o Arthur Jorge conseguiu deixar essa marca desde o começo do trabalho dele. Ele chega já com essa ideia de 4 atacantes e, para mim, mais do que 4 atacantes, é ter sempre 4 ou 5 homens no campo de ataque e pressionando muito. Dificilmente os adversários do Botafogo saem jogando com tranquilidade, tem aquela saída limpa, é jogador que morde o tempo inteiro e que faz com que o time, no momento em que tem a bola, tenha muitas opções para distribuir. Então, para mim, mais do que ter esses jogadores à frente, é a dinâmica que ele conseguiu dar de movimentação desses atletas. E no segundo tempo, fica evidente para mim a maneira agressiva que o Botafogo tem de jogar, isso refletido em números. Em 25 minutos, o Botafogo finalizou 10 vezes. Então, é uma marca que mostra como esse time, quando tem agressividade, quando tem intensidade, porque naturalmente, pelo calendário de jogos que o Tite citou, o time não vai conseguir manter esse nível em todas as partidas, mas o Botafogo tem mostrado em jogo grande que consegue ter essa intensidade e uma dinâmica ofensiva que poucos times têm no Brasil. É algo que realmente trouxe o Arthur Jorge, é uma marca do trabalho dele, essa parte autoral de um ataque com muita gente lá na frente e aproveitando naturalmente o que o elenco do Botafogo oferece de bom. Se do lado do Flamengo, por causa dos desfalques de Pedro, de Cebolinha, de Gabigol, depois aos 4 minutos o Arrascaeta, ficou faltando opção ofensiva, do lado do Arthur Jorge ele tem bastante alternativa para mudar o time, para manter a intensidade no segundo tempo. No segundo tempo entra Matheus Martins, Tiquinho Soares, Carlos Alberto, a intensidade permanece lá no alto. Então é de se exaltar o que o Arthur Jorge tem feito e não é um trabalho simplesmente de manter o Botafogo com seu jogo vertical, com seu jogo muito intenso. É principalmente de acrescentar nesse time mais repertório ofensivo e o Botafogo hoje é um time, além de continuar muito agressivo, muito competitivo, é até mais vistoso do que no ano passado, quando emplacou aquele primeiro turno irretocável, não conseguiu sustentar no segundo e hoje o Arthur Jorge dá mostras que o Botafogo vai continuar nessa toada até o fim da temporada. Pode ser que seja eliminado da Libertadores, pode ser que perca a liderança novamente, mas é um trabalho muito sólido do Arthur Jorge. E ontem ficou escancarada uma outra diferença entre os dois. A diferença de quem se coçou em relação à janela, em relação a reforçar, em relação a fazer elenco, e quem confiou num time realmente muito bom, mas num elenco não tão vasto. O elenco do Flamengo tem qualidade, mas está claro que é curto. Ficou curto para essa exigência. Basta ver, professor, ontem, Matheus Ponte, que não é reforço da janela, mas que acaba sendo porque ele não vinha jogando. Sim. É um jogador que estava na reserva a temporada inteira, entrou poucas vezes, porque o Damian Soares era titular. É um jogador muito jovem. É um jogador jovem. Acaba sendo uma espécie de novidade, ou seja, não está com muitos jogos na temporada. Fez o primeiro gol. Igor Jesus chegou outro dia, fez gol. Thiago Almada não fez gol, perdeu o pênalti, mas está jogando. Matheus Martins chegou outro dia, fez 2 gols. Se o Botafogo tivesse dependendo hoje de Jefinho, Júnior Santos, Tiquinho Soares no ataque, não ia estar conseguindo fazer o que fez. Porque o Jefinho está machucado, o Júnior Santos está machucado, o Tiquinho Soares está voltando de lesão. E o Flamengo está com um monte de gente machucada, mas olha para o banco e não tem de onde tirar. Vai com o Carlinhos no ataque. Então, eu acho que isso mostra bem a diferença. Mas aí é questão do que faz o Textor investir no Botafogo. Botafogo é um trampolim para alguns jogadores saírem dali para depois jogarem na Europa. A gente não sabe exatamente como é que vai ser o futuro, mas a tendência é essa, né? Luiz Henrique, Almada e tal. Só que o clube está se beneficiando o time em campo está se beneficiando desse sistema. Então, acho que passa por aí, passa pela questão da janela que o professor tocou, passa e, consequentemente, por uma melhor condição física do Botafogo. Jogadores que chegam descansados no meio da temporada, estão inteiros. E o Flamengo está caindo aos pedaços. Quero falar um pouco mais do Botafogo agora, porque é uma semana espetacular. O Botafogo ganhou dos 2 gigantes do futebol brasileiro dos últimos anos. E ganhou jogando bem. Dos 2 papatítulos, Palmeiras e Flamengo. São os times que têm colecionado taças nos últimos anos, com grande investimento. O Botafogo ganhou do Palmeiras na Libertadores, merecendo a vitória, jogando melhor. O Botafogo atropelou o Flamengo
pelo brasileiro, merecendo a vitória e jogando melhor. E aí o Botafogo lidera o Campeonato Brasileiro, o Botafogo está a um empate de chegar às quartas de final da Libertadores, aí os adversários vão dizer, mas peraí, o Botafogo não ganhou nada. É verdade, o Botafogo não ganhou nada e nós não sabemos se vai ganhar. Mas no momento, o Botafogo, na minha visão, está jogando o melhor futebol do Brasil. Mas calma que o teste de fogo é quarta-feira. O teste de fogo é quarta-feira. Do fogo. Acabei de dizer, o Botafogo não ganhou nada e ele pode ser eliminado pelo Palmeiras na quarta-feira. Mas a gente está falando aqui da opção do Mas, Tite. assim, O Tite a pensou bola no que jogo está de jogando. quinta. O Botafogo não pensou no jogo de quarta. O Botafogo pensou no jogo de ontem. E o Botafogo... Ele entrou com a mesma escalação que jogou contra o Palmeiras. Essa na semana bola que o passada. Botafogo está jogando encanta mais do que jogou no ano passado com o Luiz Castro? Ou é mesmo nível? É melhor. Abaixo? É melhor. É melhor. Encanta mais? Esse Até Botafogo porque de hoje? ele tem mais peças de qualidade do meio para frente. Exatamente. Ele não tinha o Luiz Henrique, por exemplo. E o processo... é um jogador que faz muita diferença, muita técnica. E é o processo natural, né, Eugênio? Quando se tem... De mais investimento. E se tem um projeto que é constituído, e não é um projeto exatamente de curto prazo, que no ano passado deu frutos até inesperados. O Textor não esperava brigar pelo título brasileiro no ano passado e até mostrou ali que não tinha cancha para isso, para segurar essa pressão, para entender o que é uma disputa de título brasileiro. Então o Botafogo aprendeu muito com a temporada traumática do ano passado. Tirou muitas lições dali e continuou com um projeto que é consistente, que é um projeto que tem perspectivas muito boas. Então, a expectativa era realmente que esse projeto evoluísse e o campo mostrasse isso. E aí, novamente, por mais que o Textor tenha errado muito na reta final da temporada passada, na escolha de técnicos, depois da saída do Luiz Castro, acertou em cheio na escolha do Arthur Jorge. O Arthur Jorge ele demonstra que é um técnico não só preparado para esse nível de desafio, mas principalmente adequado ao elenco que o Botafogo montou, porque ele está sabendo utilizar muito bem os jogadores que o Botafogo tem à disposição e o principal, ele não se apega somente a jogar de maneira direta, a jogar de maneira vertical. É um time que tem muito repertório com a bola, que sabe o que fazer e mesmo nos jogos ruins, conseguiu pressionar dessa forma. Contra o Cruzeiro, por exemplo, tomou um 3-0. Foi um placar elástico, mas o Botafogo também produziu. Por mais que o torcedor do Botafogo queira esquecer aquela partida, mas ainda assim teve competitividade, ainda assim teve criação. Então é um Botafogo que hoje, para mim, é mais vistoso que o Botafogo de 2023. Então, isso tem os dois lados. Um lado que você já concordou com o Eugênio, o professor vai falar também, que esse Botafogo joga até um futebol mais vistoso, que é incrível, porque aquele Botafogo do Luiz Castro jogava muita bola, fez um primeiro turno avassalador. Então, esse time estar encantando mais, ou ter mais opções, já é espetacular. Então, isso é um ponto positivo. O outro lado, na minha visão, é que se o Botafogo não ganhar nenhum título, a pancada vai ser... Não sei se vai ser tão grande, porque do jeito que ele perdeu ano passado, é difícil perder de novo. Até porque ele não abriu vantagem. Ele está na liderança. Mas se o Botafogo não for campeão brasileiro nem Libertadores, Copa do Brasil ele já saiu pro Bahia. Vai ser uma frustração enorme com essa bola e com esse time que tem também, né? Mas é preciso entender que há momentos e momentos na temporada, né, Abel? As equipes normalmente não mantêm o mesmo desempenho ao longo do ano inteiro. Normalmente há oscilações. O Botafogo teve um grande momento ano passado no primeiro turno do campeonato e o segundo turno acabou descendo a ladeira. O momento atual do Botafogo é excelente. Ele não tem elenco para manter essa bola? Ele tem boas opções, mas ele já está jogando perto do limite. Porque, repito, não tem Júnior Santos, não tem Eduardo, que eu não citei agora há pouco, né? Não tem o Eduardo, só tem o Matheus Pontes para a lateral direita, não tem o Jefinho machucado, o Tiquinho está voltando a meia boca. Então, assim, ele jogou ontem, eu vou colocar aqui, o Flamengo entrou pensando na quinta-feira. Se ele conseguir a classificação quinta-feira, ameniza muito a goleada de ontem, embora ela esteja na história. Ninguém vai apagar mais, mas vai dar uma amenizada. O Botafogo ganhou ontem, goleou, a torcida está feliz da vida, mas ele correu o risco de cansar o time dele para o jogo mais importante, ao meu ver, que é o de quarta-feira, fora de casa, contra o Palmeiras. Se esse time chegar quarta-feira desgastado fisicamente e não conseguir o resultado, terá pago o preço do jogo.
de ontem, em que ele jogou, por exemplo, o Luiz Henrique, principal jogador, até mais da metade do segundo tempo, correndo uma barbaridade. Mas o Palmeiras Dando também, O né? trabalho adversário botou o time inteiro O Palmeiras, também contra o São Paulo. o Palmeiras não jogou com a mesma escalação de quarta-feira passada. Mas o Palmeiras... Mas foi a Quase mesma todo mundo escalação. estava lá. Palmeiras foi com o pé fundo contra o São Paulo também. Isso aí é para todo mundo. Agora, eu acho que a questão... Mas não foram os mesmos jogadores. A Tem questão... que ver se Correr o ele vai bicho repetir pega, o- se ficar o bicho come. O time de ontem... É curto para todo mundo. Na quarta-feira, que não tinha o Aníbal Moreno, ele mudou lateral esquerda, ele botou o Richard Rios, que não tinha jogado da outra vez, jogou ontem. Mas não Ele tem. botou o Zé Rafael Eu ontem, que não quis tinha dizer, jogado o que eu contra o quero Botafogo. dizer em relação ao Botafogo é... Ele mudou. Com esse time que o Botafogo tem, com esse elenco que o Botafogo foi formou, titular. com essa bola que o Botafogo está jogando, com esses resultados, é óbvio que se espera que o Botafogo vai conseguir um título. Mas tá Se muito não longe conseguir, disso ainda, Tá Belo. longe. Ele Tá pode longe ser disso. eliminado na quarta-feira. Tanto na Libertadores quanto no Brasileiro, tá longe. No Brasileiro tá tudo muito equilibrado. Ele tá jogando um momento maravilhoso. Só que futebol é assim. Por Num isso que eu tô estalo, dizendo. O Castelo Se não ganhar, não vai desmonta. ser uma grande frustração de novo? Eu acho que está muito longe da gente pensar em título para qualquer um. Mas você acha que o torcedor do Botafogo não pensa? Sonhar ele pode sonhar, mas o momento A bola é muito que o distante. Botafogo tá jogando não é para Ele ser tem que campeão? passar pelo Palmeiras, pensando em Libertadores, passar pelo Palmeiras, depois quartas de final, semifinal, tudo é pedreira. São os mesmos obstáculos Tá que muito todo longe. mundo tem. O principal o Botafogo tem, que é futebol, que é repertório. Eu concordo que talvez seja melhor aproveitar o momento. Essa coisa do momento, a maré tá boa para o Botafogo, Mas é como isso que eu esteve tô para o dizendo. Fluminense, do Diniz. O Eugênio tem razão. Esse momento pode passar e o time pode oscilar, o time pode cair. Não vai ser uma frustração? Estou fazendo uma pergunta para vocês. Claro que vai. Tão grande quanto a do ano passado? Não, é tão Se grande. esse time não ganha nada? Ano passado foi muito traumático. Eu acho que, inclusive, na comparação dos dois times, o melhor não é encantar mais, é ser mais confiável, é ser mais consistente. Esse time, inclusive, tem coisas que o time do Castro também tinha. Esse negócio de morder, de sair, essa força física. Não vamos esquecer que o Botafogo, o melhor Botafogo, era aquele Botafogo que sobrava fisicamente em relação aos outros, porque ele tinha caído fora do Campeonato Carioca antes. Então o Botafogo fez uma preparação muito boa. Agora, é um elenco melhor. E tem sobrou nesses dois últimos jogos fisicamente, E sobre Palmeiras e Flamengo. Ontem foi uma vitória bem física, uma goleada física. Agora está na hora do Mas e que Botafogo. técnica? O Botafogo tem um pouquinho... Tática, tudo. A parte física, sim, a gente viu o Botafogo bem preparado. Agora, eu acho engraçado o Flamengo reclamar tanto ontem, de um time que está mais inteiro fisicamente, quando os jogadores que entraram, muitos deles não estão jogando. O Carlinhos está jogando? Raramente joga. O menino que entrou no lugar do Everton Arrascaeta, Araújo. Vitor Hugo, está cansado? Não está cansado. O Everton Araújo está cansado? Não está cansado. Aí você vai começar a olhar os Bruno jogadores... que Henrique estavam tá em campo. cansado? Bruno Henrique quase não tem jogado. Não está cansado? Não está cansado. Então, assim, ontem não estava tão assim, diferente na questão de cansaço. É questão de preparação física também. E o Botafogo já tem mais de 50 jogos na temporada. O Ontem Flamengo... tinha uma diferença técnica e depois tática. Sim. O Botafogo foi muito superior que o Flamengo, em todos os planos de jogo. Mas, para mim, o Botafogo precisa ser consciente também do momento, e o discurso do Arthur Jorge é muito cuidadoso nesse aspecto, de que quarta-feira vale muito. Não é só uma Se vaga... for eliminado, já vai ser uma pancada pro Botafogo. Então, não é só uma vaga nas quartas de final. É uma prova de força eliminar o Palmeiras da Libertadores. O Botafogo teria uma cartada debaixo do braço, que é dizer, e dar carteirada para cima do adversário. Eu eliminei o Palmeiras, o forte Palmeiras da Libertadores e do Abel Ferreira, que chega sempre, no mínimo, na semifinal. Então, para o Botafogo, tem uma importância que vai além do campo e vai além da competição em si, que é de ter uma força de ter eliminado o principal concorrente no cenário E nacional. mesmo que consiga isso, que já é um grande feito, ainda assim estará longe do título. Até porque o Atlético Paranaense e o Boca Juniors eliminaram o Palmeiras do Abel Ferreira nos 2 últimos anos e não foram campeões. Sem dúvida. E não significa que o Botafogo eliminado vai entrar em crise, que não vai ter mais chance de título brasileiro. Mas para um time que sofreu o que sofreu no ano passado, está num bom caminho novamente, é fundamental ter esses tijolinhos. Olha,
isso aqui é um marco do nosso trabalho. Mentalmente, né? Exato, que está no caminho certo, que o Botafogo entrou numa esteira vencedora novamente. E até mesmo pensando em Campeonato Brasileiro, em manter essa força, em manter a pegada, para mim tem muito do que quarta-feira vai revelar sobre o Botafogo como mentalidade vencedora, sobre o Botafogo como mentalidade competitiva, de resistir a um Allianz Parque lotado, a pressão do Palmeiras jogando no seu campo. Então, o Arthur Jorge certamente deve estar trabalhando muito o aspecto mental também do Botafogo para resistir o Palmeiras, porque uma classificação pode significar muito no Campeonato Brasileiro também sobre as pretensões do Botafogo na temporada. Hashtag F360BR com a participação dos amigos e amigas. Começando com o Tadeu. Bom dia, Tadeu. O time do Botafogo está mais maduro em relação a 2023. Fora que o elenco está melhor encorpado e melhor preparado para jogar com muita intensidade o jogo todo. Está menos oscilante em relação ao ano passado, diz o Tadeu, que é rubro-negro. E agora tem técnico de novo, né? Oi? E agora tem técnico de novo. Tá na hora do Botafogo dar uma sorte também na escolha do técnico, né? Porque dá uma amarrada na mão do CR7, que inclusive perdeu um título e ficou bravo no fim de semana para ele não ligar para o Arthur Jorge, não dá o ir lá número para do Arthur Jorge. Ricardo Silveira, bom dia. Esse é torcedor do Fogão, olha lá a estrela lá. Ficou barato, hein? 6-1 seria mais justo. Vamos, Botafogo, disse o Ricardo. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo que ontem, né, deixou a desejar, segundo alguns torcedores aí, porque poderia ser uma das maiores goleadas da história, não só do clássico, mas também da história do futebol aí brasileiro, né? O Botafogo perdeu de fazer aí uns 6, 7 ou até mesmo 8-1 em cima do Flamengo, né? O Botafogo que ontem, né, surpreendeu muita gente, porque o Arthur Jorge ele não tinha liberado a escalação até instantes antes do jogo, mas surpreendeu a todos, né, quando colocou todo o time titular. Muitos se diziam que iria poupar algum outro jogador, mas não, foi com força máxima para cima do Flamengo e foi mesmo para passar o carro, né? Já que os caras estavam aí meio que desesperados na Libertadores, então quis poupar, e o Botafogo, que não é besta nem nada, foi para cima, massacrou, atropelou, bateu e ainda botou de castigo o time do Flamengo. E ontem, né, logo aos 3 minutos do primeiro tempo, o Matheus Ponte fez o primeiro gol. O Flamengo ainda fez um golzinho ali com o Bruno Henrique, fez aquela comemoração besta dele, mas no final ele quem saiu chorando, né? E no segundo tempo o Igor Jesus fez também o segundo gol e o Matheus Martins, né, fez os outros 2 gols. O Botafogo perdeu o pênalti, o Tiquinho Soares perdeu o gol feito, então era para ser aí no mínimo, tá? No mínimo ali, só os gols que foram perdidos, no mínimo 6-1 aí contra o time do Flamengo, e o Botafogo ia amassar de vez aí esse timinho aí carioca, né? E o Botafogo tá aí, né? E outra, a filosofia do Arthur Jorge muito boa, tá? Quem quer ser campeão não tem essa de poupar, vai pra cima mesmo no Campeonato Brasileiro, descansa agora esses 2 dias e vai pra cima do Palmeiras em São Paulo também. Os caras já sabem jogar futebol, já estão treinados, o time já tá entrosado, então é descansar, né? Fazer aquela fisiologia, né? Se não me falha a memória. E ali, recuperação, aquele treino de recuperação, nada de treino intensivo, só um treino de recuperação e vai pra cima. Os caras vão amassar também o time do Palmeiras lá, hein? Esse futebol do Botafogo tá redondinho, tá? Tá muito afiado. Então, tá aí mais um vídeo. Deixa aqui nos comentários o que é que vocês acharam aí sobre essa atuação, né, excepcional aí do time do Botafogo. Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!